Sabe aquela impressão de que, na carreira, ser diferente é um problema? Pois é. A gente vai mergulhar hoje numa ideia baseada no livro Seja Singular, que vira isso de ponta cabeça. E vamos ver como uma perspectiva única pode ser, na verdade, o maior superpoder profissional que existe. E para a gente entender de verdade o poder de ser singular, a gente precisa começar olhando para a história de um gigante. Um gigante que parecia invencível, mas que no fundo tinha um ponto cego, uma falha fatal na sua visão de mundo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Anos 90. Para quem queria assistir um filme em casa, uma empresa era, assim, a rainha absoluta do pedaço. Não tinha para ninguém. A Blockbuster era um verdadeiro império. As lojas dela estavam literalmente em todo lugar. O modelo de negócio parecia perfeito, à prova de balas. Parecia. Só que aqui está o segredo. E é um segredo meio bizarro. A maior parte do dinheiro deles não vinha do aluguel dos filmes. Não. Vinha de frustrar os próprios clientes. É isso mesmo. 70% do faturamento vinha das multas por atraso na devolução. E aí, em 1996, um cliente chamado Reed Hastings tomou uma multa de $40. $40 por devolver o filme Apollo 13 com atraso. Essa experiência super irritante não foi só um prejuízo no bolso, foi a sementinha de uma revolução. Essa pergunta levou a uma ideia completamente nova. E que tal um serviço de assinatura? Um valor fixo por mês, sem nenhuma multa por atraso, e os DVDs chegariam pelo correio. Essa nova empresa se chamava Netflix. Uma Blockbuster, lá do alto do seu império, olhou para a Netflix e viu o quê? Um peixinho? Uma coisinha insignificante? A confiança era tanta no próprio modelo que eles chegaram a recusar a chance de comprar a Netflix. Uma decisão que hoje soa até como uma piada, né? Uma piada bem trágica. Bom, mas a grande questão é como? Como uma empresa líder de mercado pôde ser tão cega a uma ameaça que hoje parece óbvia? Isso nos leva direto para um experimento psicológico muito famoso. Pensa na cena. Um vídeo bem curto. 2 times de basquete passando a bola um para o outro. A tarefa é simples. Contar quantos passes o time de branco faz. Só isso. Moleza, certo? Só que, enquanto o pessoal estava lá, super focado contando os passes, uma outra coisa acontecia na tela. Será que alguém reparou na pessoa que entrou em cena vestida de gorila, andou pelo meio de todo mundo e foi embora? O resultado é absurdo: 56% dos participantes simplesmente não viram o gorila. Para mais da metade das pessoas, ele era totalmente invisível. O nome disso é cegueira por desatenção. E foi exatamente o que aconteceu com a Blockbuster. O foco total no sucesso que eles já tinham os deixou completamente cegos para o gorila que estava dançando bem na frente deles, o futuro. E essa cegueira toda revela um desafio gigantesco no nosso jeito de pensar. Um desafio que algumas mentes brilhantes já tinham sacado há muito tempo. Como Einstein falou, não dá para resolver um problema usando a mesma cabeça que criou o problema. A solução exige um novo olhar, uma nova perspectiva. E o escritor F. Scott Fitzgerald foi além. Para ele, a marca de uma inteligência de verdade é essa: conseguir ter uma crença muito forte e, ao mesmo tempo, ser capaz de duvidar, de desafiar essa mesma crença. Então, chegamos no paradoxo. A mesma mentalidade que leva uma empresa ou uma pessoa para o topo pode ser a mesma que a joga lá para baixo, se não for questionada. Mas, se a resposta não é ficar repetindo a fórmula do sucesso, qual é a resposta então? Ora, se repetir as fórmulas é uma armadilha, a saída, a liberdade, está em abraçar aquilo que faz cada um ser diferente. A resposta está na nossa singularidade. Um ótimo exemplo disso é a história da Spanx. A Sarah Blakely não era nenhuma especialista em moda, ela não era da indústria. Ela era só uma pessoa com uma frustração muito específica e pessoal que ninguém do mercado parecia notar. E foi justamente essa frustração que a transformou numa bilionária. Ou seja, o problema que era único dela, que os especialistas da área ignoravam completamente, acabou se tornando a sua incrível vantagem competitiva. Ok, Blockbuster, gorilas, Spanx. O que tudo isso significa na prática? Para a carreira, para quem está começando, para um jovem profissional? Essa é a parte mais importante de toda essa história. A grande lição aqui é que aquele ponto de vista único que só uma pessoa tem não é um defeito, é um diferencial. A suposta falta de experiência pode ser, na verdade, a maior vantagem de todas, porque permite ver aquilo que os veteranos, os especialistas já não conseguem mais enxergar.
Então, no fim das contas, em vez de ficar se perguntando como eu me encaixo, a pergunta de verdade é outra. Qual problema que irrita só a mim, mais ninguém parece ver e que só eu posso resolver? É isso que significa ser singular. É transformar a autenticidade na maior vantagem de todas no mercado.